descendência de russos, né? Ele tem, né, alguns livros, alguns romances escritos, e alguns livros técnicos, né? Esse romance aí, Quando Nietzsche Chorou, se eu não me engano, é um dos mais famosos dele, foi o primeiro romance dele. E ele diz o seguinte: a certeza é inversamente proporcional ao conhecimento, né? Essa frase é impactante, e ela é quase parecida com uma versão moderna do que o Sócrates dizia, né? Só sei que nada sei, né? Então é bom a gente sempre se colocar, principalmente no campo científico, numa posição, talvez, não só no campo científico, né, mas no campo humanitário, né, ser um pouco mais humilde, porque às vezes a certeza pode ser uma certeza dentro de uma bolha, e nem sempre assim funciona, né. E outro camarada que eu gostaria de citar, esse Agostinho da Silva, é um português, já faleceu, ele até viveu um tempo no Brasil, se eu não me engano, na década de 50, 60, por aí, passou um tempo aqui, e essa frase dele, esse conjunto de frases, eu acho muito bonita e inspiradora, né? Eu vou ler ela e vamos decifrar o que ele quer dizer aqui, ó. Para o que ama a verdade, não há descanso nem termo, ou seja, a verdade, ela não tem, a busca pela verdade não tem fim, né? Porque a vê no próprio caminhar, a surpreende no esforço contínuo da marcha, o amor da verdade não é um desejo de chegar, mas o anseio de superar. Não me importa o resultado, mas o método. Então, esse finalzinho aqui, não me importa o resultado, mas o método, é algo extremamente simples, mas extremamente importante quando a gente vai trabalhar com alguma questão científica, né? Porque, por exemplo, alguém pode chegar, né, talvez pseudo-pensadores atuais, né? Hoje a informação é muito fluida, é muito rápida, né? Então, resultados chegam para a gente o tempo inteiro, né? Todo mundo chega com resultado, né? Um exemplo que eu posso dar, né? Há um tempo atrás, pessoas fazendo pseudociência chega com um resultado. Refrigerantes são adoçados com fetos abortados. Bom, ok, né? Um resultado, né? No primeiro momento a gente pensa, um resultado um tanto quanto controverso, né? Estranho, né? Mas tudo bem, é um resultado, né? Mas qual foi o método que essa pessoa usou para chegar nesse resultado? Aí você vai ver, você vê que não tem método, ou seja, não é ciência, a gente não pode considerar ciência. Quando a gente considera ciência, a gente tem que pensar que existe algo que chama viés de confirmação, né? E esse viés de confirmação, o que seria esse viés de confirmação? A gente tem crenças internas, né? Baseado aí na história individual de cada um, na evolução da vida, no caminhar da vida de cada um, né? Então a gente tem que sempre ter em mente que viés de confirmação, às vezes, pode cegar a gente para enxergar a verdade, né? Então, o que a gente faz para tentar minimizar isso daí? A gente está de ciência, a gente pensa no método científico, certo? Então, o método científico, ele parte de quê? Né? Num organograma, num fluxograma, na verdade, bem simplificado aqui. Ele parte de observações. Só que se não começa na observação, essa observação, ela começava lá antigamente, com os naturalistas, com os gregos, né? Hoje a gente tem um background de conhecimento gigantesco, a gente já tem um acúmulo de conhecimento, né? Quando o pessoal reclama de ter que escrever um capítulo de geologia estrutural, o que você está fazendo? Você está amarrando conhecimentos prévios para, assim, desenvolver uma hipótese, né? A gente não precisa inventar a roda já foi inventada, às vezes a gente precisa parar umas arestas para ela rodar melhor, né? Então você desenvolve uma hipótese, num cenário utópico e ideal, né? Essa observação vai gerar uma hipótese que você vai testar ela através de experimento, vai chegar numa conclusão, né? Se essa hipótese ela é apoiada pelas evidências que você viu, você tem uma teoria. Ótimo, beleza, né? Agora, nem sempre a sua hipótese ela é apoiada por evidência. Então, vamos tentar reproduzir o experimento, às vezes mudando uma variável por outra, até chegar nessa teoria, né? Só que essa conclusão, às vezes, ela pode ter inconsistência na hipótese, né? Então, você vai ter que revisar a hipótese. Isso é um grande problema, por exemplo, hoje a gente sabe que existe uma grande corrente, né? E quando eu falo grande é porque está crescendo, de pessoas que acreditam que a Terra é plana, né?
Tem um documentário, um Netflix, eu esqueci o nome, é famoso, sobre terraplanistas, né? E sem ser muito... ele tende a ser neutro, esse documentário, né? Então é um documentário interessante. E qual que é o erro dos terraplanistas? Eles são pessoas curiosas, né? Eles tentam desenvolver experimentos para corroborar com a hipótese deles da Terra ser plana, né? O problema é que quando eles veem que os experimentos, a conclusão é inconsistente com a hipótese, eles não questionam a hipótese, eles questionam a metodologia. Então você vai ficar mudando a sua metodologia até chegar numa conclusão que é compatível com a sua hipótese inicial. Não é assim que a ciência funciona, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu só quis expor essa questão do método científico para ela ficar entranhada aí. Bom, agora vamos falar de geologia estrutural, né, depois dessa introdução. Por que a gente vai odiar a geologia estrutural? Eu não conheço nenhum geólogo ou estudante de geologia, ou eu me atrevo a dizer também que ninguém, não geólogo, né, você pode mostrar um afloramento desse para sua tia, que ela vai achar bonito, ela vai achar interessante, né? Essas dobras isoclinais bem apertadinhas aqui, né, com plano axial quase subhorizontal, né, foliação milonítica, falha normal, falha reversa, né, essas dobras aqui geradas aparentemente por propagação de falha. É uma coisa esteticamente bonita, né? E a gente, quando a gente escolhe essa profissão geológica, né, quando a gente escolhe ser geólogo, ser estudioso da natureza, a gente tem um viés de confirmação, de achar essas coisas bonitas e esteticamente agradáveis, né? Então, o primeiro motivo que eu digo pra gente, por que odiar? Porque não faz sentido, é bonito olhar isso, né? Só que fica mais bonito, né? Aí tem uma questão que eu vi uma vez, né? Uma discussão de um biólogo conversando com um não biólogo sobre... Um não biólogo falando que uma flor era bonita e tal. Aí o biólogo foi e falou questões científicas sobre aquela flor. Aí o amigo dele, não biólogo, chegou e falou assim, nossa, mas você acaba com o encanto, né? Com o meu encanto. Aí ele falou assim, pelo contrário, cara, essa compreensão, além da estética, ela deixa isso mais bonito ainda. Então, o buscar conhecimento é fundamental para a gente não odiar. E nosso viés de confirmação diz que essas estruturas são bonitas, simples assim, né? Então, é um primeiro passo para não odiar a geologia estrutural, né? Aí vem a minha hipótese, o meu achismo. Por que as pessoas têm medo de geologia estrutural? É porque a geologia estrutural ela começa assim, né? Ela começa com um monte de matriz 3x3, matriz em identidade, cubos estranhos, com sistemas de coordenadas associados, com um monte de setinha para lá, para cá. Isso assusta mesmo, né? Mas eu vou... É complicado, não vou dizer que é fácil, não. Né? Fazer ciência, independente de qualquer que seja, né? Áreas biológicas, humanas ou exatas da Terra, não é fácil, né? Então, isso daí um pouco assusta, né? Então, o curso de geologia estrutural ele começa assim. Então, pode ser, né? Primeira prova, né? Às vezes assusta um pouquinho o pessoal. Né? Mas aí eu quero pular agora para tentar compreender. Né? Por que tentar compreender? Uma vez eu estava na UniBH, eu cheguei mais cedo, aí eu fui para a biblioteca passar o tempo lá. Né? E lá no fundo, lá tinha uma estante com vários... Né, os periódicos semanais, mensais que a biblioteca assina. E eu estava lá com o tempo, então eu peguei uma revista, Carta Capital, inclusive, e estava folheando, e achei uma reportagem com um título muito chamativo, assim, com letras garrafais escrito: pós-graduação faz mal. Né? Aí, uau, né? Chamou minha atenção. Era uma reportagem pequena, de uma página só, né? Então, né? Aí falando, a reportagem dizia o seguinte, né? As pessoas, né? A graduação, como é duro, né? A graduação, a pós-graduação, a vida de estudante no Brasil, pouco investimento e tal, né? E falando justamente para uma pessoa ali que está tentando compreender alguma coisa das frustrações que ela sente
ao longo da jornada de pesquisa, né? Então, você vai ter raiva, você vai estar desanimado, você vai estar precisando de válvulas de escape, né? Ao longo da trajetória, mas de vez em quando você também tem momentos de eureka, né? Momentos de felicidade, né? E a reportagem, ela era toda pensada e direcionada mais ou menos nas frustrações, né? E no meio para o final da reportagem, diz o seguinte: então, por que diabo as pessoas buscam uma pós-graduação, né? Buscam incrementar os seus estudos e por aí vai, né? A resposta é muito simples, porque no final, se você chega no final, meu amigo, a satisfação que você sente, ela é imensurável, ela é muito gratificante, é extremamente gratificante você, depois de um tempo debruçado em cima de livros, artigos, experimentos, laboratórios, você chegar num ponto que você descobriu alguma coisa, né? Você formulou uma teoria, você formulou um método, e por aí vai, né? Bom, e na geologia estrutural, né? Agora vamos falar diretamente da geologia estrutural. O que é a geologia estrutural, né? O papel da geologia estrutural é explorar a arquitetura da crosta do planeta em que vivemos, né? A Terra. Daqui a pouco a gente vai explorar Marte, por aí vai. Mas atualmente o papel da geologia estrutural é explorar a arquitetura da crosta terrestre, né? E como que é o desenvolvimento dessas estruturas, né? Essas formas arquitetônicas, né, as estruturas e as relações entre elas, elas vão ser desenvolvidas através da deformação, tá? E essas palavrinhas aqui que estão em negrito, elas são importantes para a gente quando a gente quer entender geologia estrutural, para compreender geologia estrutural. Só que a deformação, ela é gerada em função, né, em resposta a um esforço que é aplicado, no nosso caso, como geólogo, num corpo rochoso, né? Mas essa história aqui de tensão, deformação, esforço, deformação, isso vem da ciência dos materiais, né? Se você pegar um livro de ciências dos materiais da engenharia mecânica, sei lá, qualquer engenharia, capítulo 1, 2, 3 vai ser exatamente igual aos capítulos de geologia estrutural. O que vai mudar vão ser os exemplos, né? Então, qual que é uma sequência lógica para a gente entender estruturas? Existe um esforço, existe uma força que foi aplicada, que gerou deformação e que, por sua vez, congelou estruturas num espaço-tempo determinado. Só que quando a gente aprende geologia estrutural, né, vários livros de geologia estrutural que eu já consultei, livros-textos de geologia estrutural, o pessoal gosta de mostrar primeiro o capítulo de deformação antes do esforço, apesar da deformação ocorrer em função do esforço, né? Por que isso? Porque a deformação é algo factível, você encosta a mão na deformação, você vê a deformação, você vê um objeto não deformado e um objeto deformado. Enquanto o esforço, né, a gente trata o esforço, essas forças, né, como vetores, né? Então a gente vê uma linha apontando com uma seta, com uma dimensão, né? Aquela história de vetor, né? Você não pega nisso, então gera um certo desconforto, uma certa abstração até a gente chegar nas estruturas, né? Que é outra coisa que a gente consegue ver, mensurar e classificar, né? Bom, eu não vou explicar o ciclo de Wilson aqui por inteiro, não por completo, não, mas o ciclo de Wilson ele ilustra muito bem, né? O ciclo de Wilson ilustra a partir do momento da história da Terra que a tectônica de placas ela passou a reger, né, a dinâmica da Terra, a dinâmica interna da Terra e também externa. A gente consegue perceber, né? Isso é uma coisa que eu aprendi com o professor Pedrosa Soares, lá da UFMG, o Calota, que nenhum ambiente geotécnico, nenhuma rocha, ela está ali por acaso, né? Então, sem explicar o ciclo de Wilson aqui de maneira detalhada, vamos pegar aqui, nesse estágio B aqui de rift inicial, você tem uma injeção de uma pluma mantélica aqui, batendo nessa crosta continental aqui consolidada, né? O que vai acontecer aqui? Essa crosta ela vai fundir, né? Vai ter tanto calor que parte dessa crosta vai fundir e vai gerar granitos tipo anorogênicos, né? Granitos tipo A, né? E se a gente percebendo aqui na evolução, né, início de uma margem passiva, né, aqui a margem passiva já consolidada, esse granito tipo A, ele sempre vai estar ali, ó, aqui do lado de cá também, né?
E até a gente chegar aqui no estágio final aqui de um orógeno colisional, né, uma colisão continente-continente, nosso granitinho ele está lá. Então essa organização aqui, ela não está assim por acaso, ela tem uma lógica, né? Ela tem uma lógica estrutural, ela tem uma lógica geoquímica, ela tem uma lógica geocronológica, isotópica e por aí vai, né? Então, a partir do momento que a gente conhece a gente consegue organizar essa lógica dentro de modelos, a gente consegue construir a história de uma região e de várias regiões, e o conjunto dessas histórias a gente vai chegar na história do nosso planeta, né? Bom, algumas outras coisas que a gente tem que ter em mente é o seguinte, quando a gente vai estudar geologia estrutural, né? Então, aqui eu estou na parte de por que tentar compreender a geologia estrutural, né? Eu gosto muito desse exemplo, essa figurinha aqui é do livro do Fossen, e ela é extremamente didática, eu acho. Vamos lá, vamos tentar entender. Quando a gente vê gráfico assim, com muitas curvas, a gente tende a se assustar, né? Mas vamos com calma aqui, vamos tentar entender esse gráfico, que ele não é complicado. Um gráfico tensão por deformação, né? De um mármore que possui estruturas pré-existentes lá, tem uma foliação desse mármore qualquer. E o experimento foi o quê? Os caras pegaram, infelizmente eu não peguei a referência original desse trabalho, mas enfim, essa figurinha aqui é do livro do Fossen. Os caras pegaram e fizeram 2 experimentos com o mesmo mármore. Um tracionando esse mármore, mas a tração está perpendicular a essa foliação pré-existente, e a outra tração foi feita paralelamente a essa foliação, ao longo de e várias temperaturas diferentes, né? Então, vamos dar uma analisada aqui nesses 2 gráficos. Se a gente pegar esse conjunto de curvas de 600 a 800 graus, né, independente de qual situação foi feita, a gente vê que eles são relativamente parecidos, né? Existem diferenças, mas elas não são tão significativas. O que esse gráfico quer dizer para a gente? Para mim deformar aqui esse mármore a 800 graus, deformar ele 12%, ou seja, se ele tem ali 100 milímetros, né, esse tamanho aqui, 100 milímetros, para me estender ele, passar ele para 112 milímetros, eu preciso aplicar um esforço de 20 milipascal, né? Por que essa curva é tão achatada? Quem assiste aqueles programas de fazer faca, né, no History Channel, né, de cutelaria, sabe muito bem se os camaradas der uma martelada num aço frio, ela vai quebrar. O que eles fazem, então? Põe numa fornalha, esquenta, colocam temperatura ali e começam a estirar aquele metal, né? E fica mais fácil. Então, a altas temperaturas, você precisa de um pouco esforço para deformar consideravelmente a sua amostra. Agora, quando a gente vai diminuir a temperatura, 500, 400 e 300 graus, a coisa começa a mudar e a gente percebe que existe uma variação significativa entre os 2 experimentos, né? A gente vê aqui, vamos pegar essa situação extrema aqui, né? Do 300 graus. Para mim estirar 12% a 300 graus desse mármore, na situação onde a minha foliação prévia está perpendicular a esse tracionamento, eu preciso aplicar 200 milipascal, né? Só que quando eu faço o mesmo experimento, né, só que agora posicionando a foliação prévia paralelo a foliação, eu estou vendo aqui, né, 12%, eu vou ter que chegar aqui e atingir um esforço de 300 milipascal. Por que eu coloquei essa figura aqui, dessa belo pedaço de carne? Porque quem faz churrasco sabe que existe uma regra de corte, né? E por quê? Você tem que cortar a carne, o seu primeiro corte tem que ser perpendicular às fibras. Por quê? Porque quando você cortar ele, o seu segundo corte, que vai ser o corte de servir, as fibras, e eu posso fazer uma analogia aqui sem medo de errar, essas fibras aqui, uma estrutura prévia que essa carne tem, ela vai ficar perpendicular à minha mordida. Ou seja,
eu vou precisar de menos esforço para deformar essa carne. Isso traduz num churrasco de carne macia, né? Então, aqui a gente pode fazer várias analogias para trazer a geologia estrutural para a nossa vida, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer analogias, viu, gente? Então, vamos pensar aqui na deformação, que são dois conceitos, né, deformação e tensão, que são importantes para a gente entender e tentar compreender a geologia estrutural, né? Fazendo as devidas simplificações, né, a deformação é a transformação de uma geometria inicial em uma geometria final. E essa deformação ela pode se dar por diversas maneiras, né, por rotação, translação, dilatação e ou distorção, né? E ou porque esses mecanismos podem atuar em conjunto, né? E a gente, como ciências exatas e da Terra, a gente gosta de matematizar isso daí. Então, uma forma da gente tratar geometrias, né, é posicionando três eixos, afinal de contas a gente vive num mundo tridimensional, né, perpendiculares entre si. Esses eixos, quando a gente está tratando de geologia estrutural, a gente dá o nome deles de eixos principais da deformação, tá? E um fundamento lá da geometria descritiva, geometria analítica, não me lembro, acho que é geometria analítica, é que se duas retas se tocam num ponto no espaço, essas duas retas elas vão estar contidas num plano, né? Então aqui, se eu pego o meu eixo Z e o meu eixo Y, eles se encontram na origem, meu eixo Z e meu eixo Y, eles formam um plano que eu chamo plano principal da deformação, YZ. E assim por diante. Então, eu tenho três planos principais de deformação: YZ, XY e XZ, né? Bom, isso daí serve para a gente posicionar as coisas no espaço, tá? Então, vamos pensar aqui, né? Fazer mais analogias, né? Hoje vai ter bastante analogias aí para a gente ver. Se a gente pensar nessa bolinha de golfe como uma esfera de raio ou diâmetro unitário, tanto faz, matematicamente não importa, e eu vou dar uma tacada com o meu taco de golfe nela, inicialmente, como ela é uma esfera, um círculo, né, os seus raios vão ser tudo igual, né? A partir do momento que eu aplico uma força compressiva aqui, eu vou tender a deformar essa minha bolinha de golfe, gerando um eixo maior, um eixo menor e um eixo intermediário, ok? Convencionalmente, na geologia estrutural, a gente chama o eixo maior de X, né? O eixo menor de Z e o eixo intermediário de Y. Só que agora, vindo para essa elipse aqui, essa figura que tem um círculo e uma elipse, isso aqui é extremamente importante a gente entender isso daqui. Ah, mas isso aqui ainda entra naquelas questões abstratas da geologia estrutural. Eu sei, gente, só que isso daqui, se você compreende esse conceito, que é relativamente simples, e eu vou tentar simplificar ele mais ainda aqui, as coisas ficam mais simples no campo, quando você vai ver uma dobra, ou seja lá que estrutura for. Quando a gente transforma um círculo numa esfera, parte dessa elipse, um círculo numa elipse, parte dessa elipse, ela vai ter que ser estirada, e se o meu volume continuar o mesmo, parte dela vai ter que ser comprimida, né, encurtada. Então, eu tenho domínios de estiramento e domínios de contração e encurtamento nessa minha elipse, né? Uma estrutura típica de estiramento, dentro da geologia estrutural, são os budans, né? Uma estrutura típica de encurtamento são dobras, né? Então, eu quero mostrar para vocês, eu tenho um videozinho aqui, né, eu peço perdão, esse vídeo eu tenho ele há 1000 anos no meu HD, só que eu não sei a fonte, eu tenho uma desconfiança que esses videozinhos aqui, vários videozinhos, é do Pachir e do Troll do livro Microtectonics, né? Nas primeiras edições talvez vinham CDs que tinham essas animações, né? Se alguém souber, depois fala, eu não tenho certeza, né? Mas eu acredito que seja, né? Eu vou passar esse videozinho aqui algumas vezes, né, e eu quero que vocês prestem atenção em alguns pontos específicos que eu vou falar para vocês, né? Então, a primeira vez que eu vou passar, para a gente ver o que vai acontecer, eu quero que vocês deem uma olhada nesse círculo vermelho e vamos ver o que vai acontecer com ele, tá certo? Então, rodando o vídeo, começou uma deformação
Essa deformação envolve rotação, né? Essa deformação é por cisalhamento simples, não vou entrar em detalhes, mas aquele círculo vermelho, ele se transformou numa elipse. E essa elipse, se a gente olhar aqui, ela é muito parecida com essa que eu acabei de mostrar, certo? Então, eu vou voltar ao vídeo, e agora eu quero que vocês prestem atenção nessas linhas verde, amarela e laranja. Primeiro, vamos focar na verde. Se a gente vê aqui, essa verde, ela tá, a orientação vamos dizer que isso aqui são dicks, tá? Esse dick verde aqui, a orientação antes da deformação é essa diagonal aqui. Se a gente vir aqui e posicionar ela próximo dessa elipse de deformação ao final da deformação, depois da deformação, a gente vê que esse dick está alinhado próximo a esse eixo de encurtamento, certo? Então eu vou soltar o vídeo e vamos ver o que vai acontecer com esse dick verde aqui. Olha lá, ele começou a dobrar, certo? E depois de um tempo, olha o que aconteceu. Ele rompeu, ele budinou. Por que ele budinou? Ele tinha uma orientação aqui paralela às linhas de encurtamento, e como a minha deformação é por cisalhamento simples, ou seja, envolve rotação, essa orientação prévia, ela foi rotacionada até chegar nesse campo de estiramento. Então, o que eu tenho nesse caso aqui? Eu tenho dobras que são rompidas, né? Um dique que é dobrado inicialmente e é budinado depois, né? Eu vou voltar aqui o vídeo, e agora vamos prestar atenção no meu dique que está vertical, meu dique amarelo, né? Esse meu dique amarelo aqui, ó, ele está posicionado aqui próximo do limite do campo que divide as linhas de encurtamento e as linhas de elongação, né? Então, vamos olhar o que vai acontecer com ele. Ele budina, né? Ele simplesmente budinou, né? Por quê? Porque essa orientação prévia, apesar da rotação, ela sempre esteve aqui nesse campo de elongação. E, por último, esse dique laranja, ele já se encontra, assim, inicialmente posicionado ao longo desse eixo de máximo estiramento, né? Então, olha lá o que acontece. Ele já começa estirando, budina, né? Só que ele já entra no limite ali, ele começa a entrar no limite com essas linhas de encurtamento. Então, o que acontece com essa budinagem? Ela fica escalonada, ela fica com essa cara escalonada aqui, ó, certo? Então, a gente tem que prestar muita atenção no que existia antes da deformação, porque sobre uma mesma deformação, rochas diferentes ou com orientações diferentes, lembra lá do mármore, que eu mostrei ali o experimento? Elas podem reagir diferentemente, apesar de ter passado pela a mesma deformação, certo? Aí alguém vai perguntar, o que é essa linha azul? Gente, eu não tenho a referência, né? Então, eu imagino que seja tipo, isso aqui é um horizonte sabão ali, é onde que o cisalhamento vai comer solto, né? Não sei, por que não acontece nada, né? Mas, enfim, não importa. Bom, depois da deformação, um conceito que eu queria falar é essa questão do esforço, né? Essa ideia geral, isso daqui facilita muito para a gente tentar desmistificar aquela questão do cubo infinitesimal e por aí vai. Tá? Vamos pensar aqui, né? Lá da física do segundo grau. Se a gente tem um vetor, e esse vetor ele é uma força, né? Uma força está sendo aplicada sobre um plano qualquer, e essa força ela tem uma certa inclinação, né? Essa força eu posso chamar ela, né, dadas as simplificações, de tensão principal. Então é a força principal que eu estou aplicando sobre esse corpo. E ela tem uma certa inclinação, né? A gente sabe que a gente pode decompor esse vetor aqui em duas componentes. Uma componente normal e uma componente paralela ao plano, que a gente chama de cisalhante, né? Então essa tensão, essa força, esse componente normal, a gente dá o nome de tensão normal, e essa componente cisalhante, a gente dá o nome de tensão cisalhante, né? Então, vamos pensar aqui essa situação bem básica e bem simples, mas que eu acho que ilustra muito bem essa ideia para começar a desenvolver a ideia de tensores, né? Vamos supor que você está aplicando uma força sobre uma mesa e você quer arrastar sua mão sobre a mesa, né? Primeira coisa que a gente tem que considerar, a superfície entre a sua mão
a superfície de contato entre a sua mão e a mesa, existe uma força de atrito, que mantém a sua mão parada ali, certo? Se você faz uma força principal aqui, paralela ao seu braço, essa força ela vai ser decomposta numa tensão normal e uma tensão cisalhante. Se essa tensão cisalhante que for gerada, ela for maior que a força de atrito entre a sua mão e a superfície, a sua mão vai mover, certo? Agora, pensa comigo, vocês concordam que se eu mudar esse ângulo aqui, né, vamos supor que essa tensão principal aqui ela vai ser sempre constante, tá? Se eu mudar esse ângulo aqui, diminuir esse ângulo, colocar um ângulo menor, vocês concordam que a tendência é a minha tensão normal diminuir? E para compensar isso, a minha tensão cisalhante ela vai aumentar, certo? Então, se a minha tensão principal aqui for constante, a partir do momento que eu mudo essa angulação, eu vou ter essa variação, né? De forma, como é que eu posso dizer? De forma inversamente proporcional. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Agora, vocês concordam que se eu aumentar esse ângulo e trazer o meu braço aqui numa posição vertical, toda a minha tensão principal, que é essa daqui, ela vai estar paralela a essa tensão normal? Consequentemente, a minha tensão normal ela vai ser máxima. Consequentemente, a minha tensão cisalhante vai ser mínima. E o que é esse mínimo, se a minha tensão principal estiver perpendicular ao plano de deslizamento? Ela vai ser zero. Então, todo plano que for perpendicular a essa tensão principal, ele vai ser um plano de tensão cisalhante zero. Certo? Ou seja, a minha tensão normal é igual à minha tensão principal. Isso é fundamental para entender o danado do tal do cubo infinitesimal. Tá? Isso aqui é uma figurinha de um cubo infinitesimal que eu levava para a aula, eu construí para tentar ajudar os alunos a visualizar isso melhor. Tá? Então, o que a gente pensa aqui? Bom, um cubo tem 6 lados, certo? Só que desses 6 lados, de 2 em 2, eles são paralelos. Né? Então, a gente pode analisar o esforço que está sendo atuante nessas faces como 3 faces. Né? A gente pode avaliar 3 faces. Né? Então, vamos pegar aqui, como é que é a lógica para a gente pensar nisso daqui? Vamos pegar um plano que é normal ao meu eixo X. Meu eixo X é esse daqui, né? Então, eu estou analisando esse planozinho aqui perpendicular ao meu eixo X. Então, nesse meu plano perpendicular ao eixo X, ao longo do eixo X, eu vou ter uma tensão normal que eu chamo de XX, né? Ao longo do meu eixo Y, eu vou ter uma tensão cisalhante que eu chamo do plano perpendicular a X, ao longo, em direção ao eixo Y. E eu vou ter uma tensão cisalhante no plano perpendicular a X, ao longo do meu eixo Z. Ok? Se você fizer isso para as 3 faces do seu cubo infinitesimal, você vai chegar numa matriz 3x3, certo? Onde a diagonal dessa matriz representa as tensões normais e os outros valores, né, a periferia aqui dessa matriz, representa as tensões cisalhantes. Bom, a matemática vetorial, ela é muito bonita, então, a partir de experimentos, tal, a gente consegue rotacionar esses eixos para posicionar essas 3 faces paralela às tensões principais. Então, todos os valores da diagonal dessa minha matriz vai ser igual às minhas tensões principais, enquanto que os valores cisalhantes vão ser igual a zero. Eu não vou entrar em detalhe nisso daqui, não. Mas, como forma de pensar, eu acho que é interessante isso daí. Né? E do mesma forma que a deformação, a gente representa o esforço, né, a partir de uma elipse, ou um elipsoide. Né? A gente convenciona chamar a maior tensão, né, como σ1, σ3 a menor tensão e σ2 uma tensão intermediária. Se a gente perceber aqui nesse esqueminha aqui, a gente percebe o quê? Que
existe aparentemente uma relação inversamente proporcional entre uma elipse de deformação para uma elipse de tensão, né? Isso, obviamente, gente, isso é numa situação ideal, experimentos controlados, na natureza, as coisas podem variar um pouquinho, tá? Mas, para início de conversa, para tentar compreender e entender, isso daqui é uma ótima aproximação, ok? Bom, aí vem um cara lá em 1951, o Anderson, né? Ele associou essas tensões principais para a litosfera, né? E associou que a orientação dessas tensões principais vão estar associadas a padrões, estilos estruturais distintos, né? Então, se o meu sigma 1, a minha tensão principal maior, estiver posicionada na vertical, eu vou estar num regime que eu vou formar falha normal. Se a minha tensão menor estiver na vertical, eu vou estar num domínio onde eu vou gerar falhas reversas, né? E se a minha tensão intermediária, sigma 2, estiver na vertical, eu vou estar num campo onde falhas transcorrentes, transformantes predominam, certo? Né? E essa ideia aí, de onde que vem esses esforços? Da tectônica de placas, tal, o ciclo de Wilson, a gente viu ali no início da apresentação. Só que a geologia é danada, né? A gente tem que pensar que esforços eles podem vir também de outras caixinhas de pensamento, né? Então tem esse trabalho aqui que é bem legal, né? Eu estou trabalhando numa área de granitos tipo anorogênicos, né? Então, como que os mecanismos de ascensão e placement de magmas é importante para mim, então eu estou andando, lendo algumas literaturas desse tipo, né? Então, olha só que interessante. Esse pessoal aqui, o Ri, Companhia Limitada, estudou um Plúton lá perto da China, lá perto de Pequim, na China, que estudou esse magmatismo por diapirismo, né, essa ascensão por diapirismo, né, isso daí é um debate dentro aí da turma da IGNA, né, qual que é o mecanismo de ascensão e placement de magmas, né, tem o diapirismo, tem o ballooning, né, que seria tipo o magma, ele infla de um ponto central mais ou menos fixo, né, como se fosse um balão mesmo, e tem esse mecanismo do diapirismo, né, que é essa gota invertida aqui, né? O pessoal aqui lá da China, eles gostam, aparentemente, do diapirismo, né? E olha só que interessante, a ascensão desse magma aqui gerou na borda desse Plúton grandes sinclinais. Tá vendo aqui? E olha que interessante, essa crosta mais embaixo aqui, isso aqui é arqueano, né? Ela carrega consigo, ela tem potência para trazer consigo rochas lá de baixo, né? Então, quando a gente vê em planta isso daqui, a gente vê esse arco aqui marrom, né? A gente vê uma grande auréola de cisalhamento de alta temperatura, né? Ocasionado por quê? Por conta dessa ascensão desse magma. Então, a gente tem que tomar cuidado para, quando a gente estiver estudando alguma região, da onde que vem os esforços que está deformando aquelas rochas, ok? Bom, mas como que a gente decifra essa arquitetura? Então, né? Através da análise estrutural. Tá? A análise estrutural ela é fundamental, se você for trabalhar com análise estrutural, que você se atente ao detalhe e à sistemática de coleta de informação, coleta de dados, tá bom? Isso é fundamental dentro... Isso aqui, na verdade, dentro em qualquer ciência, né? Se o método falhar ali, se algum procedimento falhar, perde a sua amostra, né? Imagina o tanto de problema que não está dando aí nesses laboratórios da vacina do Covid, né? Às vezes, por uma falta de atenção, tal. Joga tudo no lixo e começa de novo, né? Mas a análise estrutural, ela está sobre 3 pilares, tá, gente? Primeiro é a análise descritiva, depois vem uma análise cinemática e, por fim, a análise dinâmica. Eu vou tentar abranger esses três pilares da análise estrutural, e a primeira delas é a análise descritiva, né? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer as estruturas. Porque se a gente não reconhece as estruturas, como é que a gente vai fazer essa análise, né? Mas o reconhecimento dessas estruturas dependem da escala de observação que você está analisando, o seu terreno, sua amostra, sua lâmina, né? Qual o campo de observação que você tem, né? Então, você pode ter um objeto de estudo quilométrico, né? Quilométrico não, né? Extremamente grande, né? E aí tem que tentar entender que a gente vê esse padrão morfológico aqui, tipicamente de uma região dobrada, aqui na região
a Cordilheira do Atlas, lá no Marrocos, né? E essas duas figurinhas aqui é do livro do Davis, que eu gosto muito delas, né? Elas não são muito bonitas, porque é tudo em preto e branco, mas eu acho que dá para ilustrar bem aqui. Você chega num afloramento, né, beirado do lago, né, fazendo um churrasquinho e tal, aí você vê o quê? Você vê essa estrutura planar aqui, né? Mais ou menos homogêneo, né? Tem um S0 aqui, tem um acamamento aqui. Interessante. Se você ver, tem essa visão geral do afloramento como um todo, né? Quando você chega mais perto, você percebe que, olha que interessante, né? Paralelo a esse bandamento, se vocês olharem com calma, vocês vão ver que existe uma foliação aqui, aparentemente até penetrativa, né? Será que isso aqui é uma xistosidade paralela ao acamamento? Aparentemente, né? Como foliação, clivagem, aí a gente tem que ver o nome. Né? Só que além dessa estrutura paralela, existe aqui mais ou menos perpendicular a essas duas estruturas, uma família de fraturas, né? Então, como que a escala de observação pode influenciar no reconhecimento das estruturas, né? Isso é um ponto importante que eu quero dizer para vocês, né? Reconhecer estruturas, né? Se eu perguntar para qualquer um, eu tenho certeza que se você é um terráqueo ou se você for um alienígena que mora aqui há pelo menos uma semana, você sabe que animal é esse. Isso é um gato. E por que você sabe que isso é um gato e não é um cachorro? Porque quando você tinha ali 2, 3 anos de idade, sua mãe, seu pai, seu tio, sua avó, seja lá quem for, te ensinou que essa forma geométrica, peludinha, que roça sua perna, de vez em quando dá umas arranhadas, o nome disso é gato, e faz miau, né? O nome disso é gato, né? A gente enxerga um gato desse jeito, mas eu tenho certeza que se eu colocar foto aqui de diversas raças de gato, todo mundo vai falar que não vai deixar de falar que é um gato, né? Só que um veterinário, ele não vai enxergar o gato desse jeito. O veterinário vai enxergar um sistema ósseo, vai enxergar um sistema digestivo, sistema circulatório, nervoso, e por aí vai, né? Então, eu quero dizer isso o quê com vocês? Se eu perguntar para vocês, que estrutura é essa? Né? Uma dobra, né? Claro que é uma dobra, mas isso qualquer pessoa vai enxergar essa estrutura. Um geólogo, ele tem que enxergar isso. Ele tem que enxergar os elementos físicos e geométricos das estruturas. Qual que é a diferença entre elemento físico e geométrico? Né? O elemento físico é aquele que você pega. Então, por exemplo, um flanco de uma dobra é um elemento físico. Você consegue pegar uma amostra do flanco da dobra. Agora, por exemplo, o plano axial. O plano axial é físico ou geométrico? O plano axial é um elemento geométrico. O eixo da dobra. Né? Se você pegar a dobradiça da sua porta, né, vai ter como se fosse um prego ali, né? Então ele é físico, aquele eixo, né? Um eixo de dobra não, ele é um elemento geométrico, mas a gente consegue mensurar esse elemento geométrico, né? E a gente consegue caracterizar essas estruturas. Então, uma dobra, por exemplo, né, um sistema de dobras, ela pode ser aberta, fechada, né? Ela pode ser cilíndrica, pode ser não cilíndrica, ela pode ser simétrica ou assimétrica. Se ela for assimétrica, ela vai ter uma vergência. Qual que é essa vergência? Não estou satisfeito com essas características, eu quero classificar minha dobra com relação ao mergulho do meu plano axial e com o caimento do meu eixo, né? Então, eu posso classificar ela como uma dobra normal, uma dobra recumbente, assim por diante, né? Isso daqui, fazendo analogia lá com o veterinário, é o que a gente enxerga. Né? É o nosso gato, são os nossos diversos sistemas respiratórios do gato lá, né? Então a gente enxerga além, né, do que uma simples dobra, né? E a gente precisa saber trabalhar muito bem com bússola, né? Isso, se alguma pessoa quiser trabalhar com geologia estrutural, a bússola ela é fundamental. Brunton, Clark, Silva, tanto faz. E eu não estou falando, gente, saber operacionalizar aquele equipamento. Eu estou falando em termos de o que significa um plano que tem atitude 50/30. Né? O que tem, o que significa, qual que é a direção desse plano, né? 50/30. Né? Qual que é o sentido de mergulho desse plano? Tá isso bem enraizado na sua cabeça. Né? Uma dica que eu dou, tem bússola, gente, bússola geológica até. A Brunton tem tipo Silva, eu vi esses dias no
na Amazon, tá $50, né? R$3.000, né? Mas não, quanto que tá? 250, R$300, né? Dependendo, né? Hoje as coisas estão mais difíceis, mas em vez de pagar R$2.000 uma Brunton, você pode pagar uma Brunton tipo Silva, que vai durar. Para quem me conhece, sabe que eu sou um grande fã desse tipo de bússola, né? A informação, o dado geológico vai ser o mesmo, né? De uma bússola de R$2.000 ou uma bússola de R$300. Ou até mais barata, mais genérica, tá bom? Bom, outra coisa extremamente importante quando a gente vai descrever, isso aqui é um afloramento dentro da minha área de doutorado, em Guinais TTG do Complexo Guanhães, tipo, tal, afloramento fácil acesso, na beira da estrada, tal, e aqui na direita eu tenho uma foto mais de detalhe e orientada, né, norte e sul esse afloramento. Bom, então eu iria descrever essa dobra linda, maravilhosa, né, bonitona, só que tem um problema. Como que eu vou descrever essa dobra? Eu preciso achar um plano que seja perpendicular ao eixo dessa dobra, para mim fazer todas aquelas caracterizações, aquelas classificações. Por quê? Porque senão eu vou estar utilizando, eu vou estar mensurando valores, né, elementos geométricos aparentes e não reais, né, e não relações geométricas reais, né? Então aqui, ó, essa orientação aqui é norte-sul. Desculpa o desenho tosco aqui, mas essa interpretação, se eu descrevesse essa dobra desse jeito, seria uma zona de cisalhamento, né? Aqui nessa foto não dá para ver, mas eu estou contando, dando um spoiler para vocês, que esse dobramento aqui está associado a uma zona de cisalhamento, tá? Então acreditem em mim. Seria uma zona de cisalhamento horizontal, com transporte de topo de norte para sul. Quando eu analiso essa dobra a partir do plano que eu deveria realmente observar, eu percebo que a minha interpretação ela é completamente diferente. Eu tenho uma zona de cisalhamento que ela é normal, onde a minha parte superior, o transporte é de oeste para leste, né? Então, olha a diferença que isso daria numa interpretação que eu eventualmente faria, né? Então, isso aqui está errado. Né? Então, a gente tem que procurar observar as estruturas de um ponto de vista, de um referencial ideal. Né? Essa posição ideal, normalmente, é tipo perpendicular às estruturas. Mas isso aí depende de cada estrutura. Tá, okay? E depende do que você quer ver. Né? Depende se a minha deformação, por exemplo, ela for transpressiva. Né? Então, vamos supor que eu tenho movimentações oblíquas. Né? Eu preciso analisar essa cinemática a partir de pelo menos 2 planos distintos, né? Bom, e aqui é essa relação de relações geométricas falsas e relações geométricas aparentes, né? Então, se a gente comparar essas duas fotos aqui, a gente vê que num corte que é oblíquo ao eixo, eu tenho um ângulo interflancos aqui que é ligeiramente menor do que quando eu tento olhar essa dobra por um ponto de observação, por um referencial, onde eu tenho as relações geométricas reais. Né? Quanto maior for a obliquidade desse plano de observação, mais distorção eu vou ter, mais diferença eu vou ter entre as minhas relações geométricas aparentes e a real. Okay? E aqui é uma figura interessante porque aqueles eixos de deformação x, y, z que eu falei lá atrás, a gente consegue posicionar ele em relação às estruturas, tá? Mas eu não vou entrar em detalhe nisso daqui, não. Bom, depois você vai ter que fazer a análise cinemática, né? A análise cinemática, ela vai focar nos movimentos, né? Então, eu vou procurar indicador cinemático, eu vou procurar relações entre planos de deslizamento e lineações de estiramento sobre esses planos, para mim saber se eu tenho uma lineação down deep, ou seja, ela está ao longo da linha de máximo declive do meu plano. Eu vou ter uma relação strike slip, ou seja, a minha lineação de estiramento ela está paralela à direção do meu plano. Ok? Então, isso tudo faz parte da análise cinemática para me contar a minha história depois, se foi uma translação, foi rotação, foi distorção, foi dilatação, o que aconteceu? Ok? E aí, finalmente, vem a análise dinâmica. Né? O que seria a análise dinâmica?
essa figurinha aí, acho que quem aí tem mais de 35 anos aí tá assistindo, sabe o que é, né? É o famoso senta que lá vem a história, né? Análise dinâmica nada mais é que a história que você vai pegar todos os seus dados de campo, né, de elementos estruturais, elementos descritivos, elementos cinemáticos, e vai dar uma interpretação para aquilo, né? A partir de modelos que existem, a partir de modelos teóricos, matemáticos, caixas de areia, né, modelos análogos, você vai contar a sua historinha, né? E tem um exemplo, tem um livro que eu gosto demais de geologia estrutural. Esse livro aí, Structural Geology of Rocks and Regions, era o que o livro do Fossen é para vocês hoje, na minha época. Esse daí era o livro que era o bambambam bam, bam da época, né? E esse livro aí do Davis e do Reynolds, acho que é assim que pronuncia, ele tem uma didática que, para mim, funciona muito bem, que é a didática da analogia. Eu amo analogia. E os caras fizeram uma análise estrutural de uma pizza média de pepperoni, né? E eu vou contar essa historinha para vocês aí, que eu acho fenomenal, num livro muito bom. Esse livro aqui é um livro que eu recomendo, altamente recomendo, gosto muito desse livro. Os caras fazem a nacional de uma pizza. Vocês têm ideia do que é isso? Eu acho muito legal isso. Bom, se a gente vê aqui em planta, né, como se fosse um mapa geológico, a gente vê, e a seção geológica aqui, a gente vê que existe uma estratigrafia definida, né, tem a massa, o extrato de tomate, né, o pepperoni e o cheese. Aparentemente aqui, americano inverte essa ordem, né? A gente gosta mais do queijo embaixo, né? Mas enfim. Talvez esse queijo seja salpicado aqui pelo... Isso aqui eu não sei se é um erro do livro, para falar bem a verdade, eu desconfio disso daqui. Tá? Por quê? Porque ele coloca aqui, ó, o queijo, aparentemente, como o queijo, aparentemente, o pepperoni, ele está sobre o queijo. Mas, enfim, não importa. O que o cara percebeu aqui? Olha, existe uma depressão com geometria circular, né? A gente pode ver ela aqui na seção geológica. E existe um pepperoni, né? E tem uma profundidade, pode existir geometrias aqui interessantes, talvez aqui de um Graben, né? E tem um pepperoni cavalgando sobre outro pepperoni a partir de uma falha de empurrão de baixo ângulo, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma análise descritiva, né? Aí eu vou pensar, bom, se eu tenho uma depressão aqui, que tem a geometria circular da mesma forma que esse pepperoni que está cavalgando aqui, eu posso supor que esse pepperoni saiu daqui, né? Então, como ele vê, né? Aí agora eu estou entrando numa análise cinemática. O que ele percebeu? Para esse pepperoni, para ele voltar esse pepperoni daqui e encaixar ele aqui de novo, ele precisou rotacionar ele. Isso agora eu estou fazendo o movimento inverso aqui, tá? Estou trazendo o pepperoni cavalgado para a depressão. Ele teve que rotacionar esse pepperoni 15 graus no sentido horário, né? Ou seja, esse pepperoni ele sofreu uma deformação por translação, onde ele percorreu um caminho e ao longo desse caminho ele rotacionou 15 graus no sentido anti-horário, né? Ele fez essa mesma construção para esse outro pepperoni aqui. Bom, aí lá eles tiveram cuidado de dizer que não foi feito lâmina para analisar se houve deformação interna no molho de tomate e na massa. Acho que na massa também, não me lembro. Mas, enfim. Então, e aí contava uma história de por que, né? Aí entra a história da análise dinâmica, né? O que aconteceu, dado essas relações geométricas, cinemáticas, o que aconteceu para esse pepperoni sair daqui e vir parar aqui e cavalgar em cima desse outro pepperoni, né? Uma interpretação que ele usa lá é bom, eu guardei a caixa congelada da minha pizza, né? Na vertical, no freezer. Então, esse pepperoni, ele caiu aqui, né? A força da gravidade agiu e tal. Né? Isso é a interpretação dele. Só que eu posso pensar o seguinte, né? Essa parte da análise dinâmica, ela entra muito nessa questão interpretativa, né? Então, eu posso pensar assim, ok, faz sentido isso,
Só que, do momento que ele tirou essa pizza do congelador do supermercado até o freezer da casa dele, essa pizza, ela teve uma variação de temperatura, né? E essa variação de temperatura, ela pode ter ocasionado desse queijo, dessa pepperoni, ter desgrudado do queijo, né? Então, ele conta a história que só a posição que ele coloca a pizza no freezer que é responsável por essa translação e rotação. Só que eu, chato do jeito que sou, eu posso pensar, mas essa variação de temperatura, como que ela influenciou isso, né? Então, a partir de mesmos dados estruturais, descritivos, geométricos, nossa interpretação ela pode ser levemente diferente ou até mesmo complementar, né? Nesse caso aqui, ele teve o cuidado de dizer que não fez lâminas no molho e na massa para evitar confusão, né? Então, eu posso ir, ok, beleza, né? Vamos fazer essa análise da deformação interna do molho para ver o que será que aconteceu, né? Então, assim, a ciência vai progredindo, né? Bom, tem esse artigo aqui do Fossen, né, Companhia Limitada, que eu acho ele bem interessante, que eles construíram um fluxograma de análise estrutural que eu acho muito, muito didático, tá? Esse trabalhinho aqui, ele é recente, se eu não me engano, é de 2018, tá? Deformação, ela é progressiva, ela é multifásica, né? Então, como é que a gente faz? Como é que a gente constrói, coleta os dados para até chegar numa interpretação final? Você vai ter um bando de dados de afloramento, né? E esses bandos de dados de afloramento, às vezes, em um ponto, em um afloramento, você tem 10, 15 medidas estruturais, né? Então, você vai pegar aquele monte de dados e vai começar a colocar e organizar eles em caixinhas, onde eu tenho uma mesma trama, onde eu tenho uma mesma orientação, as mesmas relações de corte entre as estruturas cinemáticas, elas são parecidas. Então, você começa a restringir faces estruturais dentro de caixas, né? E agora esse ponto 3 aqui, que eu destaquei, é extremamente importante. A gente tem que brincar com os dados. Essa é a parte divertida da análise estrutural. A gente brinca com os dados. Eu deixei aqui em vermelho porque eu vou mostrar uma coisa que eu fiz lá no início do meu doutorado. Para vocês verem que isso aqui é importante e abre a cabeça, né? Que é jogar esses dados no mapa, né? Então você tem que vincular toda estrutura, toda medida estrutural, você vincula ela a uma coordenada geográfica. Isso vai facilitar a sua vida e muito, né? Bom, a partir do momento que você combina esses dados estruturais cinemáticos, você pode definir domínios estruturais, né, com características estruturais semelhantes, e ver se esses domínios estruturais, eles possuem algum modelo tectônico, né, já concebido, que esses seus dados se encaixem para você interpretar esse bando de dados aqui em alguma coisa mais realística, né? E, por final, você colocar dentro da sua área de estudo, né, que pode ser grande, né, mesmo assim, uma área de estudo grande, ela vai estar dentro de um compartimento maior que seja relacionado ao modelo geotectônico, certo? Bom, estou acabando, tá, gente? Aqui, rapidamente, eu estou fazendo meu doutorado, eu estou tentando decifrar a evolução geotectônica do bloco Guanhães, que é um bloco considerado um bloco, né, tem minhas dúvidas, entre a Cordilheira do Espinhaço Sul, aqui, o quadrilátero ferrífero, e o Vale do Rio Doce, né? E como o estado de Minas Gerais está cartografado em escala 1 para 100 mil, aí a gente consegue baixar esses dados, não só a geologia, não só os contornos geológicos, litológicos, a gente consegue baixar os dados estruturais de cada ponto que o pessoal que mapeou essas folhas pegaram lá no campo, né? Então, o que eu fiz aqui? Né? Isso eu não tinha pisado no campo ainda, né? Então, olha o tanto de informação de dado estrutural que eu tenho aqui, né? Então, vamos fazer filtros no Excel, né? Quem trabalha aí com GIS sabe que cada shape, né? Ele pode estar vinculado a uma tabela de atributos, né? E, felizmente, essas tabelas de atributos desses mapas, elas têm as medidas estruturais, né? Alguns projetos com problema, tudo bem, tive que
fazer algumas correções, mas no final deu tudo certo. E joguei as minhas estruturas planares aqui. Confuso, né? Não dá para entender muita coisa. Vamos brincar, né? Já que tem tabelas de atributos, a gente pode exportar isso para o Excel e fazer filtros, né? Então, o primeiro filtro que eu coloquei, né, de vários, né, só para exemplificar, vamos pegar os planos que estão mergulhando para leste, né? Então, eu botei aqui uma margem de erro de 20 graus para cima e para baixo, né? De 70 a 110. E gerei um shape e joguei lá. Falei assim, interessante e tal. Fiz a mesma coisa com outro filtro. Vamos ver os planos que estão mergulhando para oeste. A primeira coisa que a gente vê aqui, que é óbvio, né, e por isso que é importante essa brincadeira com os dados, a gente vê que existe um predomínio, uma concentração de estruturas nas bordas aqui do meu objeto de estudo, enquanto que meus planos estão mergulhando para oeste, se concentram aqui, obviamente, baseado nesses dados prévios, né, esses dados que não são meus, nessa região central. Né? Então, você começa a fazer certo tipo de brincadeira e pensa, interessante. Né? Aí você faz também para alineação. Né? Eu peguei as alineações mineral de estiramento, vamos fazer a mesma brincadeira. Né? Aqui dá para ver também que quem mapeou essa região aqui não gostava muito de coletar dados de lineação, não. Né? Mas dá para ver que ela está bem coberta. E aí você aplica os seus filtros iguais. Né? Então, você começa a perceber que certas estruturas, né, certas estruturas não, certas atitudes de determinadas estruturas tendem a se concentrar em diferentes regiões da sua área, que é seu objeto de estudo, né? Então, isso é uma coisa interessante, e quando você vê isso daqui, isso não é nenhum bicho de sete cabeças que eu fiz, né? O nosso medo, ele começa a ser perdido, né? As coisas começam a ser clarificadas, né? A gente começa a ficar mais, começa a entender melhor as relações, né? Outro trabalho que eu gosto muito, que eu acho muito importante para a comunidade geológica brasileira como um todo, é essa rápida comunicação também do Fossum, lá no Brazilian Journal of Geology, que é onde ele dá conselhos e alguns cuidados que a gente tem que ter quando a gente escreve relatórios técnicos, artigos acadêmicos, enfim, e a gente quer dar ênfase em alguma parte de geologia estrutural. Fossum, eu acho ele muito didático com relação a isso. Né? Esse texto é extremamente didático. Né? E ele fala de uma mania de brasileiros. Vamos olhar essa foto aqui. Essa foto aqui é uma foto minha também da minha doutorado. Eu vou deixar um tempinho aqui para vocês me ajudarem a decifrar esse enigma. Né? Mas se eu levasse uma turma de estudantes aí para dar uma olhada nessa estrutura, eu tenho certeza que muita gente, ai meu Deus do céu, o que é isso? Nossa, ou ia chorar, ou ia ficar feliz, né? A primeira reação seria ficar feliz, né? Porque é uma estrutura bonita, né? São relações bonitas, né? Só que aí eu ia pedir, descreve. Ah, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Né? Bom, já deu tempo de olhar, estou enrolando vocês aqui. O que a gente pode ver? Existe uma foliação, né, aqui, um bandamento gneissico, muito bem marcado, que, para mim, é a estrutura principal do afloramento. Né? Essa foto aqui talvez não fique muito clara, mas regionalmente eu estou falando para vocês que essa estrutura é uma estrutura principal. Né? Só que dentro aqui eu estou vendo dobras e estou vendo que essa estrutura principal ela é cortada aqui por uma outra superfície que aparentemente houve deslocamento, porque eu estou vendo aqui umas dobras, enfim. Né? Bom, eu vejo isso. Né? Se alguém estiver vendo outra coisa, vocês me falem aí, porque vai ser vou agradecer bastante. Bom, eu estou vendo uma foliação aqui amarela, só que eu estou vendo também uma dobra, essa foliação amarela aqui, ela está posicionada paralelo, mais ou menos aqui, ao plano axial dessa dobra aqui. E essa dobra aqui, se eu ver aqui esse flanco dela aqui, eu vejo que ele morre aqui. Né? Ele é truncado por essa foliação amarela. Né? Então, o nome que eu dou para essa dobra aqui é dobra intrafolial. Por que ela chama intrafolial? Porque ela está entre planos, né? Entre folhas. Né? Isso daí, essa tal da dobra intrafolial, é uma máquina do tempo. Porque você vê como que era a rocha antes dessa foliação principal transpor o que estava ali anteriormente. Certo? Bom, mas eu estou vendo que essa estrutura principal ela é afetada também por uma deformação que veio depois. Né? Então, lá
Lá nos anos 70, como é que seria a interpretação de um geólogo nesse afloramento? Ele chamaria essa foliação aqui que está dobrada. Minto, vou começar por outro passo. Ele chamaria essa foliação principal, regional, de SN, certo? Ele estaria, ó, SN, bandamento, gnasco, né, com alternância de bandas máficas, fésicas, blá, 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 né? Aquela descrição. Só que ele achou esse afloramento aqui. Falou, opa, olha que legal, essa minha foliação principal aqui, eu estou vendo o que estava antes dela, o que existia antes dessa foliação. Então, ele ia chamar de foliação SN-1. E como essa foliação azul aqui, esse plano aqui, está deformando o que eu chamei de SN, ele chamaria de SN+1. E aí, nessa brincadeira, ele ia contar uma história que seria a seguinte: durante uma fase de deformação DN+1, um bandamento gnáisico foi dobrado a partir de dobras apertadas, isoclinais, e foi transposta, né? E posteriormente ela foi transposta durante uma fase de deformação DN, gerando a foliação DN, desculpa, SN, e posteriormente, numa terceira fase de deformação, essa foliação DN ela seria cortada por uma foliação que eu chamo de DN+1. Essa seria a história lá nos anos 70. Só que existe um conceito, né, de deformação progressiva ou deformação multifásica, né, que é aquele artigo do Foster. Então, pensando numa geologia mais moderna, numa interpretação mais moderna, o que a gente poderia pensar aqui? Que eu tenho uma foliação SN-1, sim, eu estou vendo, ela existe aqui, ela está sendo truncada, ela está sendo obliterada por uma foliação SN, né? Só que eu tenho um modelo de cisalhamento que eu posso interpretar essa foliação aqui como uma foliação milonítica e o que seria a minha SN+1 ser uma superfície C' dentro de uma zona de cisalhamento, né? Saiu até um artigo recente aí, né? Eu não li o artigo mostrando como que essa foliação C' se forma, né? Tenho certeza que muitos de vocês viram aí um videozinho que viralizou na comunidade geológica, né? E existem modelos, né? Aqui eu colocaria, tem pelo menos 2 fases. Só que dentro dessa questão de deformação progressiva, será que esse DN-1 não seria tipo uma fase anterior à formação dessa foliação SN, que foi rotacionada dentro de uma mesma fase de deformação? Ou seja, será que eu teria essas 2 foliações, essas 3 superfícies aqui, mas dentro de uma fase de deformação só? Né? E isso daqui nada mais é do que essa foliação SN rotacionada dentro, que sobreviveu dentro desse pedaço, aqui nesse pedaço, porque tinha um anteparo aqui na frente, aqui atrás? Talvez, né? Como é que eu chego nessa conclusão? Andando, gastando sola de bota, né? Será que eu encontro, né? Vamos tentar, vamos fazer uma geocronologia aqui, vamos pegar essa parte aqui, datar, vamos datar essa daqui e tentar achar uma solução, ok? Mas aqui, de fato, na geologia moderna, mesmo dividindo aqui em 2 fases, a gente já vê que é menor o número de fases do que nos anos 70, onde a gente vê artigos de 6, 7, 8, 10 fases de deformação, né? Bom, então já estou chegando no final, pessoal. Como conclusão, nem sempre a gente precisa de ter todas as peças do quebra-cabeça para ter uma interpretação satisfatória, né? Esse aqui é um exemplo que eu dava em sala de aula, achei figurinhas na internet para ilustrar. Um quebra-cabeças da Mona Lisa, mesmo faltando as peças da boca, dos olhos, do nariz da Mona Lisa, a gente sabe que é uma Mona Lisa, né? E na geologia, peças do quebra-cabeça elas são perdidas, né? Elas podem ter sido erodidas, por exemplo, né? Mas mesmo assim a gente consegue construir interpretações satisfatórias dentro de modelos que a gente veio construindo ao longo dos séculos, né? Vamos dizer assim. E a falta de compreensão, ela pode ser perigosa, né, gente? Então, quando a gente tenta compreender alguma coisa, seja de qualquer área, a tendência é a gente se tornar uma pessoa melhor, se tornar mais humilde, se tornar mais humano, tá? E essa falta de compreensão pode trazer consequências sérias para o nosso mundo, tá? E a história para
para mostrar para a gente, né? Então, odeio meu vizinho. Ah, por que você odeia seu vizinho? Às vezes você vai lá conversar com ele, às vezes ele teve uma história, né, complicada e você divide alguma semelhança e às vezes aquele ódio por falta de conhecer o seu vizinho pode se transformar numa amizade, ok? Bom, é isso aí que eu queria falar para vocês. Obrigado aí para quem teve paciência e até uma próxima. Aí. Professor, muitíssimo obrigada. Nós da PET agradecemos muito. Cara, foi muito legal. Vai ter uma saudade muito grande dessas aulas, você não tem ideia. Deixa eu ver a carinha de vocês. E realmente. Não, eu que agradeço. Fiquei muito feliz de construir essa apresentação, porque faz a gente ficar ativo, né, nesse período chato de pandemia. Pois é. Bom, com relação a perguntas, comentários, mas os comentários são todos muito bons. Não tivemos nenhuma pergunta até então. Se alguém quiser fazer alguma pergunta com relação à palestra, fiquem à Então tá vontade. errado. Então ninguém entendeu nada. Aí parece que teve pergunta. Mas eu vou ler alguns comentários antes, aí eu vou ler esses últimos que saíram. A Alana Baioco, ela está no quinto período de Geologia da Federal do Rio Grande do Sul. E ela falou assim que está fazendo a cadeira de estrutural agora e agradece muito a palestra, pois me proporcionou várias visões diferentes sobre essa área e gostei muito das analogias. Vou adotar essa prática. Analogia é fundamental, gente, em qualquer ciência. Isso ajuda. Eu funciono muito bem com analogia, né? Aí cada um tem que buscar o que melhor funciona para o indivíduo ali, né? Pois é. Aí eu lembro de suas aulas, quando você dava essas analogias, assim, abria muito mais a cabeça do que só a matéria em si, né? Ajuda a entender realmente muito mais. É bem melhor. Por isso que o campo é importante, né? O campo a gente sai desse quadro negro aí, dessa coisa irreal que é uma apresentação e vai para a realidade, né? Pois é. A Alane também comentou que naquela imagem ela falou assim que viu redobras também, duas, algo como S1, S2, S3, mas ela assim, não leva em consideração, estrutural nunca foi meu forte. Ela comentou alguma coisa também. E, bom, mas teve pessoal elogiando bastante a palestra. E, bom, vamos às perguntas, né? A Samira perguntando aqui. Em se tratando de cinemática, em qual das situações explicamos o sentido horário e anti-horário do sentido destral ou sinistral? Bom, vamos por parte, então. Quando a gente fala de destral e sinistral, a gente tem algumas cinemáticas que a gente tem que entender. Vamos falar de falhas, né? Ou zonas de cisalhamento, tanto faz. Se eu tenho eu posso ter uma cinemática normal, certo? Ou seja, se o meu bloco superior ele desce em relação ao inferior, numa cinemática normal, eu vou criar uma lineação de estiramento ao longo da linha de máximo declive desse plano, certo? A mesma coisa vai ser se eu tiver uma falha reversa. Essa relação de plano e linha de estiramento é a mesma. O que faz a gente dizer se é normal ou reversa? São os indicadores cinemáticos, certo? Então, se eu tenho essa situação aqui, o plano de observação que eu preciso enxergar na cinemática é esse daqui, certo? Bom, quando a gente fala de destral ou sinistral, a gente não está falando de falhas reversas ou normais, a gente está falando de movimentos tangenciais, movimentos laterais, né? Então a gente está falando de falha transformante, transcorrente, por aí vai, né? Então, se a minha rotação, se eu consigo reconhecer essa relação de, né, e nesse caso, né, a minha relação entre o plano da meu caminho e a minha lineação de estiramento, a minha lineação de estiramento ela vai estar paralela à direção do meu plano.
não mais em direção à linha de máximo declive, certo? Então, em vez de eu ter que olhar meu indicador cinemático nesse plano aqui, que eu não vou ver nada, eu vou ter que olhar nesse daqui, ok? Então, se a minha rotação, se meu bloco superior aqui, se a minha mão direita, ir para fazer um movimento, né, então eu vou rotacionar minha mão aqui, fizer um movimento aqui, no sentido anti-horário, eu não sei se vocês estão vendo anti-horário ou horário, mas eu estou vendo anti-horário aqui. Eu dou o nome de cinemática sinistral. Se esse meu bloco vier e fizer o sentido, uma rotação no sentido horário, eu dou o nome de destral. Não sei se eu expliquei. Não sei se eu entendi a pergunta e se ficou claro. Bom. Sempre a Samira. Ei, Samira! A Ana Catiúcia fez a pergunta. Você acha possível aprender a desenhar bloco-diagrama na graduação? Ou seria melhor começar com as seções geológicas para poder entender a geologia estrutural? Boa pergunta. Abração aí, Ana. Eu acho que antes do bloco-diagrama tem que vir a seção. Porque a seção é uma representação em duas dimensões, né? Enquanto a gente trata em duas dimensões, as relações em duas dimensões, fica mais fácil de expor para ensinar, eu acredito que seja uma didática melhor, e depois vir para um bloco diagrama, para uma visão 3D. Agora, uma coisa que eu mostrava para os meninos no campo, principalmente, é que um bloco diagrama nada mais é que duas seções ortogonais entre si, né? Podendo ser ortogonais entre si. Né? Então, na verdade, o bloco diagrama são duas seções. Então, se a pessoa consegue construir uma seção em duas dimensões, para depois colar essas duas seções, vai ser mais fácil para entender essa visão 3D que o bloco diagrama traz para a gente. Sim. Bom, foram essas perguntas, Pagong. Mais uma vez, a gente agradece, em nome da APG, a gente agradece muito a sua palestra. Tem mais um aqui, do Daniel Dias. Assim, você já trabalhou com paleotensões e poderia falar algo a respeito? Não, eu nunca trabalhei com paleotensão, não. O que eu sei sobre isso, né, o pouquíssimo que eu sei sobre isso, é que não é tão simples assim a gente trabalhar e estimar paleotensões, mas eu acho que o primeiro passo, né, pensando assim, né, é tentar encaixar tipo as geometrias das suas estruturas específicas primeiramente dentro de uma coordenada x, y, z, tá? Porque isso daí é fundamental para a gente entender essas paleotensões. Porque a paleotensão também, ela pode mudar ao longo da deformação, né? Então, eu já vi alguns artigos sobre isso, mas é extenso, mas eu não posso ajudar muito, não, porque não é minha praia isso daí, não. Sim. Bom, tem mais uma aqui, da Alane Andrade. Já conheceu a estrutural da faixa asteroidal da Borborema? A evolução monocíclica ou policíclica? Pois é, eu tô em Pernambuco, eu tô em Petrolina, calor danado aqui, mas eu vim morar aqui para essas bandas desde março, né? Então eu vim para cá, teve a quarentena, então eu ainda não tive oportunidade de passear dentro da Borborema, apesar de eu estar pertinho. Estou dentro do Crato aqui ainda, mas alguns poucos quilômetros para norte aqui eu entro na Borborema. Estou muito curioso para conhecer, mas ali eu ainda não conheço nada. Aqui para cima eu ainda não conheço absolutamente nada. Bom, o Daniel Dias também pediu aqui se você poderia explicar novamente a animação que mostra os resultados da tensão aplicada em um corpo? O videozinho? Posso. Deixa eu ligar lá.
Peraí. Aqui. Bom, seguinte, como eu mostrei lá naquele exemplo lá do churrasco, né, estruturas pré-existentes, a orientação dessas estruturas pré-existentes, elas são fundamentais e elas vão controlar, elas vão ajudar a controlar a deformação até certo ponto, né? Por quê? Porque a natureza é preguiçosa, né? Ela vai procurar o caminho mais fácil, né? Então, se eu estou numa faixa compressiva, né, eu vou procurar estruturas pré-existentes para encaixar a deformação ali, porque simplesmente é mais fácil, vou gastar menos energia, né? Então, se a gente pensar aqui nessas três orientações distintas, né? Então, eu dei um exemplo aqui, que isso aqui poderia ser um dique, né? Dentro de um dique máfico, dentro de uma matriz mais ácida. Essa orientação aqui desse dique verde, por exemplo, ele está, né, pré-deformação, ele está alinhado ao que vai vir ser o eixo de máximo encurtamento, né? Então, só que ao longo da deformação, essa orientação aqui ela vai mudando, ela vai sendo rotacionada aqui no sentido horário, certo? Então vai chegar um ponto que essa linha... Deixa eu botar o laser aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Essa orientação inicial aqui, ela vai chegar a um ponto que ela vai vir rotacionando, 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 que ela vai sair desse campo contracional, teórico da elipse de deformação, e vai cair no meu campo de estiramento, né? A partir dessa rotação. Então, eu vou ligar o vídeo aqui, ó. Então, como ela vai... Essa orientação prévia, ela está orientada segundo o eixo de máximo encurtamento, ela vai começar dobrando, né? Só que a partir do momento dessa deformação aí avançando, né, está sendo atuado aqui uma rotação, tanto que a orientação final dela é quase 90 graus, ou 90 graus talvez, ela sai desse campo de encurtamento contracional e entra no campo de estiramento da elipse de deformação. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui dobras que formaram primeiro, sendo buldinadas, né? E dependendo da orientação prévia das suas estruturas, né, do meu dique aqui, o estilo, né, a geometria vai mudando, certo? A deformação é a mesma, só que esse estilo das estruturas vai estar ligado, vai ser em função dessa orientação prévia. Então, mesma deformação para estruturas prévias diferentes, configurações estruturais diferentes, mas todas contando a mesma história. Não sei se eu respondi. Esse videozinho é bem didático, né? É demais, esse vídeo é fantástico. Pena que eu não sei a referência. Se alguém souber aí, me ajuda a não passar vergonha. Bom, a Tamires Miranda, ela comentou aqui, pensando nesse tipo de estrutura, o que é mais relevante, reologia ou intensidade da deformação? Ou são várias variáveis complementares? Quando a gente... São vários... Esse é um problema, o pessoal brinca muito na geologia, né? A geologia é a ciência das exceções, né? Porque você tem tanta variável no sistema que às vezes a gente não consegue controlar todas elas, né? Então depende do sistema. Dependendo do sistema, dependendo do nível crustal, dependendo do ambiente geotectônico, né? A reologia pode ter um controle maior dentro da deformação, ou a taxa da deformação. Como que é a taxa da deformação? Ela é rápida, ela é lenta? Qual que é a temperatura que essa deformação passa? São muitas variáveis, né? Então, para você colocar assim, não, essa daqui sobrepõe a outra, é complicado de dizer, porque não é assim que funciona, né? Depende, cada é um caso. Por isso que modelos análogos,
é um assunto extenso e complicado, porque você tenta reproduzir diversas variáveis dentro de uma caixinha de areia, dentro do modelo computacional, mas a gente não tem controle de todas as variáveis. Então, você coloca tudo lá e vai mudando. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Se eu trocar essa variável, o que vai acontecer? Se eu colocar essa variável, o que vai acontecer? Né? Isso que é a beleza do caminho da ciência. Né? Você vai brincando com seus dados para ver, olha, nessa determinada situação, né, aí você vai aplicar numa região geológica de estudo qualquer, assim, nessa situação aqui, a minha reologia ela tem um fator predominante em relação à taxa de deformação, eu acho que foi falado aí, não sei. Né? Só que isso depende, não dá para... Na hora, você sempre tem que ficar preocupado. Eu até tinha colocado uns slides falando de reologia, aquela parte do churrasco lá, ela está dentro da questão de reologia, mas eu fiz uma apresentação aqui, ela estava dando mais de 2 horas, então eu tive que cortar muita coisa, entendeu? Aí tinha muito slide, então eu tive que sintetizar e simplificar bastante, né? Mas dizer o que predomina em relação a outra, que fator, que variável predomina em relação à outra, nem sempre é fácil e vai depender de região para região. Ah, sim. Bom, a Ingrid da Silva está perguntando assim, Pagung, se tratando de uma zona de cisalhamento, a partir de que parâmetro uma área pode ser definida como uma ou somente através das estruturas SC? Eu não entendi a pergunta, repete. Se tratando de uma zona de cisalhamento, a partir de que parâmetro uma área pode ser definida como uma... somente através das estruturas? Bom, zona de cisalhamento é o seguinte, vamos ver se eu vou conseguir responder, se eu entendi a pergunta. Zona de cisalhamento, ela pode ter... Ela tem uma espessura. Né? Ela corrigiu aqui, é como uma zona de cisalhamento. Peraí, então repete a pergunta direito. Se tratando de uma zona de cisalhamento, a partir de que parâmetro uma área pode ser definida como uma zona de cisalhamento? Ok. Não, então eu acho que eu estava respondendo pelo mesmo caminho. Bom, a zona de cisalhamento, né? Como é que eu... Né, se a gente pensar num mapa geológico e com uma zona de cisalhamento traçada no mapa geológico, dependendo da escala do seu mapa, a simples grossura da linha que você coloca ali no seu mapa, dependendo da escala, ela pode representar 10 quilômetros. Né? Então, mas uma zona de cisalhamento, ela pode ser quilométrica, né? Ou ela pode ser milimétrica até. Né? Então, como que eu defino uma zona de cisalhamento? Numa zona de cisalhamento principal, maior, dentro de uma região, eu posso encontrar diversas bandas de cisalhamento, né? Shear bands. Né? E se eu encontrar dentro de uma região, né, que eu consigo cartografar várias shear bands, né? Às vezes elas não são contínuas, tal, mas eu vejo que ao longo de um perfil geológico, por exemplo, eu sempre encontro zonas de cisalhamento, vamos dizer assim, secundária, terciária, né, de escala de afloramento, e a partir de um certo ponto eu não enxergo mais nenhuma zona, nenhum indicador cinemático dúctil, né, que eu acho que é isso que, talvez seja isso que ela queira saber, que caracteriza uma zona de cisalhamento. Eu tenho os indicadores cinemáticos dúcteis, né? Eu tenho foliação SC, eu tenho foliação milonítica, eu tenho aquela história, né, de porfiroblastos, porfiroclastos rotacionados, deflexão da foliação, né? Alguma coisa que me indique que ali naquela determinada área houve movimentação entre corpos rochosos. Né? Então, definindo uma zona de cisalhamento, se você atravessa um perfil e você está andando, nada de deformação, opa, achei uma shear band aqui. Ah, legal. Zona de cisalhamento. Aí você traça lá no seu mapinha, lá, zona de cisalhamento. Só que a partir desse momento, você começa a sempre ver pequenas zonas de cisalhamento ao longo desse meu perfil. Né? Até um ponto que desaparece. Né? Então, eu sei que a minha zona de cisalhamento, ela tem essa espessura. Isso se ela for vertical, né? E aí, se ela for inclinada, a gente tem que ver, né, para saber a espessura real dela, a gente tem que fazer aqueles cálculos de achar o triângulo retângulo
para calcular aí para uma trigonometria básica aí a espessura real da zona de estranhamento. Mas para reconhecer a zona de estranhamento, você precisa de ter foliação minonítica. E dentro da foliação minonítica, você vai contra diversos indicadores cinemáticos aí que vai te ajudar a fazer, a contar a sua história, se uma falha, se uma zona de estranhamento é reversa, oblíqua, normal, sinistral, destral e por aí vai. Isso. Bom, eu acho que só essa agora, no momento, né? Também já passamos um pouquinho do nosso horário. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos os comentários, a todas as perguntas feitas, né? Eu gostaria de fazer um convite a todos para a nossa palestra da semana que vem, que será com a doutora Fernanda Mara. Ela vai ser semana que vem, dia 17, às 5 horas da tarde também, na quinta-feira. E ela vai falar sobre aplicações da micropaleontologia nos exemplos da palinologia. Essa palestra iria acontecer há 2 semanas atrás, mas nós tivemos que repassá-las para essa semana que vem. Então, todos vocês estão convidados a assistir. A Fernanda também já foi nossa professora na UniBH. E, com muito carinho, vai ter a palestra dela. Lembrando que a gravação estará presente no nosso canal no YouTube, a APG UniBH Student Chapter. E também lá vocês poderão ver as outras apresentações que tivemos nos últimos meses, pessoal. Então, mais uma vez, é isso. Mais uma vez, obrigada, Fagundes, obrigada a todos. E nos vemos na próxima, pessoal. Obrigado, gente. Um abração para todo mundo aí, viu? Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.